pessoal, aqui é a Rai e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo sobre Heartsula Bill. Quem já leu a história do jogo, o mangá ou está vendo o anime sabe como o dormitório da Rainha de Copas é cheio de regras malucas e que é esperado que os alunos obedeçam todas elas, pelo menos durante o livro 1. Porém, é incrivelmente difícil lembrar de todas, afinal de contas são 810. Só o Riddle mesmo para saber tudo de cor salteado. Ainda que sejam 810 regras, nem todas foram reveladas para nós. Porém, hoje no vídeo irei trazer todas que foram, tanto as que só foram citadas, quanto as que realmente possuem o número da regra. E junto de cada uma, irei dizer o contexto em que ela foi dita. Muitas regras são ditas durante a história principal do jogo, e para não atrapalhar a experiência daqueles que ainda estão lendo ela, irei colocar este coração na tela para avisar vocês e colocar a minutagem do lado dele para que vocês possam pular para o número que está informado. Assim, vocês não irão pegar nenhum spoiler. Boa parte das regras citadas eu achei tanto na wiki de Heartsula Bill quanto no post de Uray 20 lá no Tumblr sobre as regras do dormitório, e outras foram da minha memória mesma. Os links das fontes eu irei deixar aqui na descrição para quem quiser conferir depois do vídeo. Agora, se vocês não querem perder a cabeça para um certo tirano carmesim, tomem nota das regras que vou te contar. Regra número 1. Você deve correr na velocidade máxima para sempre e sempre permanecer no mesmo lugar. A primeira regra da Rainha de Copas é dita durante o livro 7, capítulo 293, após Riddle, em seu sonho mais profundo, confrontar a sua versão Overblot e a vencer. E assim, ele o conta essa regra como uma forma de mostrar que ele é capaz de superar tudo o que passou. Regra número 6. Proibido brigar no campus. A sexta regra do dormitório é dita durante o livro 2, capítulo 21, quando Riddle diz que irá relevar essa regra após nós brigarmos com Jack no campus para que ele confiasse na gente para que ele contasse o que estava acontecendo em Savannah Claw. Regra 23. Nunca se deve levar um gato a um evento formal. Esta regra é dita durante o prólogo do jogo no capítulo 3, após Riddle usar Off With Your Head em Green, e ele dizer que só a presença do monstrinho ali é uma violação das regras, o que Green tenta rebater logo em seguida, afinal ele não é um gato. Regra 25. Deve haver sempre uma festa do chá no dia 5 de cada mês. Essa regra é dita apenas uma vez e é fora do jogo, em um mangá chamado Twisted Wonderland Comic Anthology, que é um livreto que foi dado para promover o jogo lá no início. E nele contém um pequeno guia sobre os personagens e também várias mini histórias explicando sobre cada dormitório. E na comic de Heartsula Bill, Riddle cita esta regra. Esse é um item que hoje é dito como raro, já que ele não era vendido e sim dado, então foi bem difícil até mesmo achar a imagem dele. Vocês já leram algo dele? Se sim, me contem nos comentários porque eu realmente fiquei curiosa. Regra 53. Os itens roubados devem ser substituídos. Essa regra é dita pela primeira vez no livro 1, capítulo 4, ao Carter informar que se Ace estava sem uma torta para substituir a que ele comeu, ele não poderia entrar em Heartsula Bill. Regra 63. Aqueles que irritam a rainha na corte devem correr por um labirinto com soldados cartas em perseguição. Esta regra é mencionada no livro 7, capítulo 286, quando Ace explica sobre as rosas de Heartsula Bill serem encantadas, e quando essa regra entra em vigor, quem realmente persegue o invasor não são os alunos de Heartsula Bill, e sim as roseiras que agem de acordo com como o líder se sente. Regra 89. Nunca coma uma torta sem a permissão da rainha. Essa regra é mencionada durante o livro 1, capítulo 2, no flashback de como Ace ganhou a coleira, e foi justamente por quebrar essa regra. Regra 124. Quando você ficar ensopado, você deve se secar dando uma corrida pelo mar. Esta regra aparece no evento Twisted Halloween Endless Halloween Night, na parte 4, capítulo 8, quando Jade conta uma história de que Riddle não queria que vazasse. Uma vez ele pediu para Azul para que ele pudesse usar o Monstro Lounge, e foi porque ele precisava se secar para ir para a aula após uma chuva o pegar desprevenido. Acontece que Azul e Jade acabam assistindo Riddle correr ao redor da mesa sem parar para se secar graças à regra 124. Afinal, o que estava nele praticamente fica embaixo do mar, então correr ao redor do restaurante fazia sentido. Regra 153. O único chá que você pode beber à noite é chá de ervas. Essa regra foi citada durante o livro 1, capítulo 14, após Trey e Carter verem o que aconteceu com os outros alunos, após eles quebrarem uma regra. Carter decide então ir fazer um chá para acalmar Riddle, e Trey o lembra qual tipo de chá que era permitido ele fazer naquela hora. Regra 186. Nunca coma um hambúrguer na terça-feira. Mais uma regra citada durante o livro 1, mas dessa vez no capítulo 9, onde os rapazes veem outro aluno de Heartsula Bill ficar aliviado por Riddle não ter visto que ele quebrou esta regra. Regra 228. As flores nos jardins nunca devem ser colhidas às quartas-feiras. Esta regra é dita durante o evento Twisted Wonderland Terror Stranging na parte 2, capítulo 2.
Após os rapazes conseguirem tirar os visitantes do Jardim Botânico com sucesso, e Riddle explicar que ele estava discutindo e com raiva deles porque os visitantes sem noção estavam arrancando as flores do Jardim Botânico e também quebrando a regra de não colher flores na quarta-feira. Regra 249. Os tratadores de flamingo devem usar roupas cor-de-rosa. Agora, voltando às regras que pertencem ao livro 1, essa aparece no capítulo 19, e vemos Riddle dizendo a um aluno de seu dormitório que ele descumpriu essa regra e depois o mesmo pede para que ele não corte sua cabeça, afinal suas roupas rosas estavam na lavanderia. Porém, Riddle não é piedoso. Regra 256. Não beber limonada adoçada com mel depois das 8. Esta é a regra citada no livro 1, capítulo 14, quando Trey e Carter vão até a sala de Hartsula Bill e encontram vários alunos que perderam a cabeça por beber limonada adoçada com mel depois das 8. Regra 271. Deve-se deixar a mesa no prazo de 15 minutos após terminar o almoço. Esta regra é citada no livro 1, capítulo 19, onde vemos Riddle dizer isso para os Adilce para que eles não percam a cabeça por passarem tempo demais na cantina. Regra 304. Nos dias em que um ouriço espirra, todos os soldados de cartas devem cantar uma canção juntos. Esta regra, na verdade, não é mencionada no jogo, e sim no mangá de Twisted Wonderland, episódio de Hartsula Bill, volume 1. Riddle a menciona ao ir buscar Ace e Dulce nas minas, porque, graças à ausência de ambos, os soldados não puderam cantar e por isso ambos perdem a cabeça. Regra 339. A bebida pós-refeição deve ser chá de limão com 2 cubos de açúcar. Essa é mais uma regra dita durante o capítulo 19 no livro 1. Riddle a conta para a gente para explicar o porquê ele não poderia continuar a conversa, afinal ele precisa beber o chá e o açúcar havia acabado, então ele estava indo até a lojinha de Sam para que ele mesmo não quebrasse uma regra do dormitório. Regra 346. O croquis não deve ser jogado depois das 5. Esta regra é citada durante o livro 2 no capítulo 12. Após Carter dar as investigações do dia como encerradas, Riddle nota que já eram 5 horas e era melhor ele e Carter voltarem ao dormitório para terem certeza que ninguém estava quebrando esta regra. Regra 372. Se um cogumelo de chapéu vermelho brotar numa manhã de segunda-feira, as rosas do jardim devem ser brancas. Esta regra é dita no capítulo 282, no livro 7, por Riddle em seu sonho, para 3 alunos de Hartsula Bill, ao eles quebrarem esta regra e logo os 3 perdem a cabeça. Regra 412. Quando vires um par de óculos em movimento na floresta, nunca voltes pelo caminho que vistes. Esta regra é citada no evento Beans Day Harperless Brown, no capítulo 31. Quando Riddle explica para Rock o porquê ele pegou um caminho mais longo e foi capturado. Acontece que ele viu os óculos de Trey ao longe pelas árvores e ele as considerou como floresta. Então, para não descumprir a regra, ele tentou ir por outro caminho, mas acabou sendo capturado pelo outro time. Regra 434. Se você vir uma lagarta com exatamente 7 centímetros de altura, você deve recitar um poema para quem a achou. Mais uma regra citada em um evento, e essa é citada no evento Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, a Storybook Adventure, na parte 4, capítulo 5. Após os rapazes conseguirem capturar Locke, uma das crianças travessas, e o fazer contar onde ele estava. Ao mostrar piedade à criança, ela os resolve dar um doce. Mas, como ele é um monstro, ele os dá uma lagarta, e ele ainda joga em cima de Jamil, que paralisa, graças à sua fobia de insetos. Riddle a pega e logo nota o tamanho do inseto, e nota que precisava declamar uma poesia para Locke, mas a criança não quer por ser algo chato, e isso inicia uma perseguição, já que a criança não queria ouvir o poema, e o Ruivo não queria quebrar a regra, mesmo estando fora de Hartsula Bill. Regra 469. Ao dar uma festa para novos amigos, deve-se decorar com rosas vermelhas e brancas. Esta é uma das regras citadas durante a história da carta de Hobbes de cerimônia de Trey, onde mostra as preparações para os novatos de Hartsula Bill. Após as cerimônias, eles sempre fazem uma festa para receber o pessoal. Riddle pergunta a Trey qual era a cor das rosas, e o vice-líder cita a regra e garante que hoje as rosas estavam de ambas as cores, o que deixa o líder satisfeito. Regra 529. Se você comer bife na noite de lua cheia, um gato deve tocar violino depois. Esta é mais uma regra que aparece no evento Beans Day Harperless Brown, porém mais pro início. Ao Riddle dizer que era um alívio eles terem um aluno Beastman de gato para cumprirem aquela regra, mesmo que segundo Carter parecia mais o som de algo arranhando do que um som limpo de violino mesmo. A próxima regra é um baita spoiler do episódio do anime de semana que vem, então se você não quer spoiler, eu juro, é melhor pular para essa minutagem. Regra 562. Nunca se deve levar uma torta de castanhas para uma festa de desaniversário. Esta regra é dita no livro 1, capítulo 16, após Ace entregar a torta de castanhas com um pedido de desculpas para Riddle, mas ele decide se livrar dela por ir contra esta regra, o que deixa todos surpresos e Trey se sente meio culpado, afinal ele só decorou 350 e essa não estava inclusa. Regra 648. Você deve escovar os dentes 2 vezes nas noites em que comer peru. Essa regra é dita durante a história da carta de uniforme escolar de Trey.
Dulce avisa Ace que ambos deviam escovar os dentes 2 vezes por conta da regra, e Ace diz que não era como se Riddle estivesse os observando naquele momento. Porém, o que eles não sabiam era que o vice-líder estava bem ali. Regra 703. Quem ficar em segundo lugar num torneio de croquis deve servichar a rainha no dia seguinte. Esta regra é dita durante o evento Ghost Marriage no capítulo 14, e Riddle a usa como um dos motivos do porquê ele está no time para livrar Idia da noiva. Na verdade, Carter ficou em segundo lugar no jogo de croquis de ontem, e ainda não havia servido. E como Diamond havia sido paralisado pela noiva fantasma, ele não tinha como servir Riddle, e o dia estava quase acabando, então ele precisava garantir que a regra não fosse descumprida. Agora, para as regras sem numeração, temos mais 11 regras. A primeira é: as rosas devem ser vermelhas durante uma festa de aniversário. Esta regra é citada no capítulo 4 do livro 1 por Carter, que estava explicando o motivo do porquê eles pintam as rosas de vermelho para Ace. Em seguida, ele também menciona mais 2 regras, que são: não se deve jogar croquis sem flamingos de 7 cores como tacos e um ouriço como bola. E as rosas precisam ser brancas quando as flores do jardim fazem seu concerto da primavera. Outras regras que precisam ser atendidas para festas de aniversário são: as toalhas devem ser brancas e deve haver um rato do campo dormindo em um bule de chá. Ambas citadas no capítulo 16 do livro 1 por Riddle, enquanto confere a festa de desaniversário para assegurar que ela está perfeita. A próxima é: numa festa de desaniversário, espalhe geleia no nariz de um rato do campo acordado. Esta regra aparece durante a história da carta de roupa de dormitório de Carter, quando Chang aparece e acaba acordando o rato. Dulce, que ainda estava decorando as regras, pergunta se eles deviam já passar a geleia no nariz do roedor, porém Carter diz que eles precisam capturar o rato primeiro. Esta regra também é citada durante o capítulo 16 do livro 1, ao Trey mencionar que a geleia é preparada para caso o rato acorde. A seguir, temos mais 3 regras que foram citadas durante a história da carta de hobbies do Trey. Em uma festa de boas-vindas, o prato principal deve ser torta de carne moída. Nós aprendemos ela quando o Trey precisa enrolar Riddle para que Carter lide com as cores das rosas do dormitório. Ele questiona qual tipo de carne para a torta deveria ser usada. Em seguida temos, em uma festa de aniversário, o café estritamente proibido. Esta regra é dita por Riddle quando Trey pergunta se tinha alguma especificação de que chá deveria ser servido após a refeição. E logo em seguida, Riddle também menciona que o chá é sempre servido quando celebra qualquer coisa que não seja um aniversário. A próxima regra é dita durante a carta de roupa de dormitório de Floyd. O Merman encontra Riddle no caminho, que diz que está com pressa, pois precisa de tinta azul por conta da seguinte regra. Ao realizar uma reunião para determinar os prêmios de um torneio de croquis, os registros da ata devem ser feitos com tinta azul. E a última regra que tenho é encontrada em uma das falas de carta de Birthday Boy de Riddle, que é a regra: no seu aniversário, você pode falar livremente e comer o que quiser. Ao todo, sabemos 36 regras de 810 que Hearts Bill possui. Uma curiosidade adicional é que o motivo do dormitório ter 810 regras é porque a palavra 810 em japonês é parecida com a palavra heart em inglês, que em português significa coração. Outra curiosidade é que há uma regra da Rainha de Copas que não foi dita no jogo ainda, mas sabemos dela graças ao filme Alice no País das Maravilhas, que é a regra 42, que diz: todas as pessoas com mais de 1 milha de altura devem deixar a corte imediatamente. 1 milha equivale a 1.600 metros, então faz sentido essa regra ainda não ter aparecido no jogo. Gente, isso foi uma loucura. Pra mim, a regra mais maluca é a 434. Como eu vou saber se a lagarta tem 7 centímetros e eu ainda vou ter que declamar um poema de cabeça? Socorro! E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui nos comentários qual regra mais te deixou surpreso ou se você lembra de mais alguma que não está na lista. Não se esqueçam de se inscrever, clicar no like e hypar o vídeo para ajudar o canal a crescer mais ainda. E que tal assistir os vídeos da semana passada que estão muito supimpas? Até próximo sábado!